Agora sim. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao estúdio do Gran Cursos. Estamos aqui fazer uma gravação sobre balanço financeiro, totalmente atualizado. Então, nessa aula a gente vai interpretar, analisar a demonstração, saber quais são os componentes obrigatórios dessa demonstração e quais são os dados que a gente consegue extrair de informações quanto à análise daquele ente público, prefeitura, estado ou mesmo União, com base nos dados do balanço financeiro. Então vamos lá. Então, balanço financeiro. O balanço financeiro, antes da gente ler aqui os slides e fazer as nossas simulações que eu gosto de fazer, vamos recapitular o que a gente já viu. A gente já viu que o balanço financeiro é uma das 4 demonstrações contábeis originais que permanecem válidas até hoje pela Lei 4.320. Ele sofreu pouquíssimas alterações ao longo dos anos, certo? Então, quem já sabia antes não vai ter grandes mudanças, mas ele é importante porque ele considera todas as receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e todas as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Ou seja, ele tem uma informação a mais que não tem no balanço orçamentário. O balanço orçamentário ele não trata nada sobre receita e despesa extra-orçamentária. E o balanço financeiro, ele traz todas as receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e, além disso, traz o valor do caixa no início do exercício e no final do exercício. Daqui a pouco você vai ver como funciona. Então vamos lá. O balanço financeiro demonstrará a receita e as despesas orçamentárias. Quando ele fala receita e despesa orçamentária, é importante deixar claro o seguinte também. O balanço financeiro, tal qual o balanço orçamentário, ele usa as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas. Então, o balanço financeiro adota o regime misto, beleza? Isso é importante porque vai afetar as análises que a gente vai fazer a seguir. Continuando. Bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. E aí tem uma pegadinha aqui. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Isso aqui parece complexo, mas eu quero só deixar claro, e não vai ser complexo porque eu vou explicar, mas eu só quero deixar claro o seguinte. Se eu tiver R$100 de restos a pagar, esses R$100 eu vou colocar aqui na receita extra-orçamentária para compensar o valor que eu inseri na despesa orçamentária. Então, para você ter essa noção, o valor inscrito em restos a pagar é o que está escrito aqui. Eu não expliquei ainda por quê, como e tal. Primeiro vamos focar na leitura da lei. O que está escrito aqui é o valor de restos a pagar, eu vou ter que inserir ele em receita extra-orçamentária. Você vai ver como é que funciona isso. Porque esse valor ele está computado na despesa orçamentária. Tem uma lógica disso, mas eu quero que você guarde essa ideia. O valor de restos a pagar, ele aparece 2 vezes. Ele aparece na coluna das receitas extra-orçamentárias e aparece na coluna da despesa orçamentária. O valor está embutido em cada uma dessas 2 colunas. Essa ideia é importante e eu vou usá-la mais à frente. Continuando. Tranquilo? E vamos aqui para a fotografia. Essa é a fotografia. A gente separa a receita arrecadada, separa em orçamentária e extra-orçamentária, e a despesa em orçamentária e extra-orçamentária. Você vai notar que esses itens aqui da receita e da despesa extra-orçamentária são justamente quem? São justamente os elementos da dívida flutuante, que são restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, retenções, consignações, aro, antecipação de receita orçamentária, papel moeda. Papel moeda geralmente não aparece, aparece esses 4. Então eu já vi aparecer em prova os 4. Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, consignações, retenções, é o mesmo grupo, por isso que está aqui, 3. E 4, aro, antecipação de receita orçamentária. Tá bom? Continuando. Agora, a fotografia atual. A fotografia atual é essa. Você tem a receita orçamentária, certo? Importante, na fotografia anterior. Na fotografia anterior você tem aqui o saldo do exercício anterior. Que saldo é esse? É o saldo do caixa. E aqui, o saldo do caixa, por exercício seguinte. Aí vamos lá. Balanço financeiro. No balanço financeiro, novo, atual, você vai separar a receita orçamentária e os recebimentos extra-orçamentários. E você vai ter as transferências recebidas, ou seja, você cria uma terceira linha. Você tem a linha da receita orçamentária, das transferências e das receitas extra-orçamentárias. Nas receitas extra-orçamentárias, nenhum problema.
A diferença aqui é que você vai ver que na receita orçamentária, você vai separar o recurso em ordinário e vinculado. Ou seja, o que são recursos ordinários? São recursos que você pode aplicar onde você quiser. O que são recursos vinculados? É aquele recurso que ele já entra na arrecadação e ele já é carimbado com saúde, educação ou outro tipo de gasto. E você só pode gastar naquele tipo de gasto. O balanço financeiro, ele te proporciona, apesar que nos cálculos isso não é cobrado, mas para fins teóricos isso é importante que você saiba, o balanço financeiro ele deve te permitir que você consiga verificar se o recurso que foi arrecadado em saúde, ele não foi gasto em outra área, pelo menos a parte da vinculação, que você tem essa preocupação em cumprir o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E na parte da despesa, também não seria diferente, tá bom? Você tem os pagamentos orçamentários também vinculados, tem as transferências e tem os pagamentos, beleza? E aqui o saldo caixa, tá bom? Então vamos lá. Aqui é uma versão mais simplificada, que eu até prefiro essa, porque ela consegue ficar na mesma tela, né? Tá aqui, ó. Ingressos, dispêndios. Caixa do exercício anterior. Caixa por exercício seguinte. Existe uma pegadinha que é assim, a gente elabora o balanço financeiro no dia 31 de dezembro de 2020. Vamos fazer aqui essa simulação. 31 de dezembro de 2020. Esse saldo aqui, que é do exercício anterior, ele é do dia 31 de dezembro de 2019, que é o dia 1º de janeiro de 2020. Parece bobagem, mas isso aí já resolveu algumas questões discursivas, certo? Você saber o óbvio, que o final do exercício anterior é o início do exercício atual, não pode ter diferença de caixa. E agora para o próximo. Esse valor aqui do caixa para o exercício seguinte é o valor do dia 31 de dezembro de 2020, que vai ser o valor do dia 1º de janeiro de 2021. Beleza, pessoal? Era isso. Aqui está os conceitos do que é destinação ordinária e vinculada. Você pode usar também a conta outras vinculações, desde que ela não ultrapasse 10%, aquela regra de integridade do plano de contas. Qual a regra de integridade? Eu não posso usar a conta outros se ela ultrapassar 10%. A gente viu isso na aula de plano de contas, regra de integridade. Reforçamos isso em aulas anteriores, ou seja, eu só posso usar a conta outros desde que ela não ultrapasse 10% daquele grupo ao qual ela pertence. Beleza? Continuando, transferências recebidas. Dentro dessas transferências recebidas vão estar cotas, repasse sobre repasse. E aqui as transferências concedidas, idem. Aí eu vou te falar um negócio, que geralmente o pessoal se engancha. O balanço financeiro, ele só trabalha com receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. E o caixa, pronto. Aí geralmente a gente pega em provas questões que dizem assim, ó, foi feita a inscrição da dívida ativa, foi registrada a depreciação, foi recebido um bem imóvel em doação. E aí eu vejo que alguns alunos ficam se perguntando, poxa, será que isso entra no balanço financeiro? A minha resposta que eu tenho para dar é não. Porque no balanço financeiro só entra receita e despesa. Ou seja, tem que ter recurso financeiro no circuito. Se não tiver recurso financeiro no evento, ele não entra no balanço financeiro. Então, para deixar bem claro, inscrição da dívida ativa, você movimenta recurso financeiro? Não. Então, inscrição da dívida ativa fica fora do balanço financeiro. Movimentação de bens, recebimentos em doação, que eu fiz ou que eu recebi. Envolve movimentação de bens móveis e imóveis. Não é recurso financeiro. Não entra no balanço financeiro. Depreciação. Depreciação é apenas o decréscimo econômico do bem em função da sua utilização ou da obsolescência. Nesse caso, depreciação também não tem movimentação de recurso financeiro. Depreciação não entra no balanço financeiro. Então essa dica que eu estou te dando é uma dica de ouro. Porque muita gente boa, na hora que vai fazer a prova, fica nervosa e aí pergunta, poxa, se foi dado
essa informação, se foi dada essa informação, é porque eu tenho que usar. Cuidado, na contabilidade pública, nas provas, não é assim que funciona. O examinador, às vezes, ele coloca informação a mais para saber o seguinte, para saber se você tem segurança, se você tem domínio técnico, para saber separar o que entra e o que não entra na demonstração. Isso é um dos conhecimentos que é medido quando você faz esse tipo de prova. O examinador ele quer avaliar isso aí do candidato, por meio de uma questão, tá bom? Continuando, recebimentos extra-orçamentários e os pagamentos extra-orçamentários, beleza? Então vamos lá. Aqui estão os principais indicadores, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Elaboração. O balanço financeiro será elaborado utilizando as classes 1 e 2 do passivo, classe 1 ativo e 2 do passivo, para os pagamentos e recebimentos extra-orçamentários. Classe 3 para as transferências financeiras concedidas. Classe 4 para as transferências financeiras concedidas. Classe 5 para a inscrição de resta a pagar. E classe 6 para a execução do orçamento. Ou seja, o balanço financeiro é uma miscelânea. Ele pega dados de várias classes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elaboração. Os ingressos orçamentários e extra-orçamentários, os ingressos e os dispêndios, se equilibram por meio da inclusão do saldo em espécie do exercício anterior e do saldo em espécie para o exercício seguinte. Isso aqui é bom saber. E aí fala aqui que você tem que usar a classificação por fonte, que ela não é padronizada, então cada ente deve adaptá-la. E aqui ele fala de novo das outras vinculações. Ok? Então vamos lá. Agora, pessoal, chegou a hora da verdade. Chegou a hora de mostrar por que você está aqui no Gran Curso, por que você está comigo. E aí vamos fazer agora uma simulação, e a partir dessa simulação a gente vai chegar a algumas conclusões interessantes. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui. Balanço financeiro. Aí você vai colocar aqui ingressos, orçamentários, dispêndios, orçamentários. Agora vamos colocar aqui ingressos extra-orçamentários, extra-orçamentários, dispêndios extra-orçamentários, saldo inicial caixa, saldo final caixa. Aí vamos separar aqui. Pronto. Vamos colocar aqui agora algumas informações. Ingressos orçamentários. Vamos colocar aqui tributos. R$ 900.000. Aluguéis. 300.000. Operação de crédito, 400.000. Primeira pergunta. Esses valores, vamos lá. Esses valores que eu coloquei aqui de ingressos orçamentários, eles estão considerando que essa receita está em qual estágio? Previsão ou arrecadação? Resposta: arrecadação. Por que eu estou falando isso? Porque se na sua prova vier prevista receita de tal e arrecadada receita de tanto, a informação que te interessa e que somente vai fechar nela é a receita arrecadada. A receita prevista para fins de balanço financeiro é um dado inútil. Isso é importante. Ingressos extra-orçamentários. Por enquanto, eu vou colocar só depósitos. Suponho que você recebeu um depósito para uma licitação no valor de R$100.000. E vamos supor que o seu saldo inicial no caixa era de R$1 milhão.
Pronto. Essa é a primeira informação. Lembrando, esse saldo inicial do caixa é o saldo do dia 1º de janeiro do exercício que você está verificando, que é o mesmo dia, que é o dia 31 de dezembro do ano anterior, beleza? Avançando agora. Dispêndios extra-orçamentários. Vamos agora. A gente sabe que o dispêndio extra-orçamentário, a gente trabalha com a despesa empenhada. Aí eu vou passar as seguintes informações aqui. Pessoal, juros, investimento. Aí aqui eu vou colocar E de empenho, vou colocar aqui com outra cor para dar o destaque. E de empenho, L de liquidação, P de pagamento. Pronto. Continuando. Nessa despesa com o pessoal, suponha que você empenhou 600 mil. Juros, vamos supor que você empenhou 300 mil. E que de investimento você empenhou 200 mil. Pronto. Desses aqui, você liquidou quanto? Suponha que você liquidou aqui 500 mil. Aqui você liquidou 250. E aqui você liquidou 150. E aí aqui você pagou 500 mil. Aqui você pagou 200. E aqui você pagou 100 mil. Grava essas informações. Mas antes de eu avançar, eu coloquei aqui de propósito, porque eu quero que você faça uma dedução comigo daqui a pouco. Eu coloquei de propósito empenho, liquidação e pagamento. Mas qual dessas colunas é o valor que eu vou jogar aqui no balanço financeiro na parte de dispêndios orçamentários? Já coloquei aqui a resposta. Ó. Olha aqui, despesa empenhada. Então, eu tenho que trabalhar com essa coluna de informações. Então, aqui, na despesa com o pessoal, eu vou jogar 600, 300 e 200. É com essa que eu vou trabalhar. Agora, dispêndios extra-orçamentários. Suponho que eu recebi esse depósito, eram 2 depósitos, cada um no valor de 50 mil, eram 100 mil, e eu devolvi um, porque a licitação já acabou, e o depósito que foi feito na fase de habilitação não é mais necessário e foi devolvido. Então, eu vou colocar aqui depósitos. Aí vamos colocar aqui o valor de 50 mil. Pronto. Vamos começar por aí. Aí o que é que a gente vai fazer? O que é que o balanço financeiro ele quer saber? Ele quer saber o que você tinha no saldo inicial do caixa. Essa é a lógica do balanço financeiro. Eu quero saber o que tinha no saldo inicial do caixa. Quero pegar tudo que entrou de receita orçamentária e extra-orçamentária. Quero deduzir tudo que saiu de despesa orçamentária e extra-orçamentária. E eu quero saber quanto ficou no meu caixa ao final do exercício. Aí você, que nunca viu a matéria, assimilou isso aí bem. Se você já estudou contabilidade alguma vez na vida, seja contabilidade pública ou contabilidade societária, você vai ficar com a seguinte pergunta. Poxa, mas a demonstração do fluxo de caixa já não faz meio que isso? Ela não pega o que entrou e o que saiu do caixa? Qual a diferença do balanço financeiro para demonstração dos fluxos de caixa? Isso eu já tenho condições de responder, mesmo sem ter aprofundado a demonstração do fluxo de caixa. Primeiro, o que é que eles têm em comum? Tanto o balanço financeiro quanto a DFC trabalham com receita arrecadada. Porém, certo? A demonstração do fluxo de caixa trabalha com despesa paga. E o balanço financeiro trabalha com despesa empenhada. Então já não é a mesma coisa. Outra diferença é que no balanço financeiro você consegue aferir quanto foi inscrito de restos a pagar, que eu vou mostrar isso daqui a pouco. Na DFC você não consegue fazer isso, ou seja, apesar de ter similaridades, elas possuem propósitos diferentes. Então só estou falando isso para quem já estudou alguma vez a matéria. Quem não estudou, tranquilo, vamos seguir o jogo. Então a minha pergunta é, eu tenho um saldo inicial no caixa, que eu já dei o valor aqui de R$1 milhão, ocorreram uma série de entradas, depois ocorreram algumas deduções e eu quero saber quanto ficou no meu caixa. Vamos lá. Agora vamos começar.
Então aqui eu tenho R$1 milhão, R$1 milhão mais 100, mais esses monte de valores aqui, que é 900 mais 300 mais 400, então aqui vai dar 900 mil mais 700 mil, dá 1 milhão e 600. 1 milhão e 600 com 100 dá 1.700, então aqui dá 2.700. É o que eu chamo da regra do elevador. Primeiro você sobe. Você sobe somando tudo. Ou seja, 1 milhão mais 100 mais 700 mais 900. Total, 2.700. Vou até colocar aqui para ficar mais claro. Pronto. Aí depois você vai descer. Você vai pegar e vai descer subtraindo os 2.700. Então você vai pegar 2.700 menos 600, menos 300, menos 200, menos 50. Ou seja, você vai pegar 600 com 300 dá 900, 900 com 200 dá 1 milhão e 100. 1 milhão 150. Então você vai tirar 2.700 menos 1.150. Isso aqui vai dar 1.550. Então, 1 milhão 550 mil. Pronto, guarde esse número aí. Por quê? Porque eu peguei da despesa empenhada. Só que eu vou te perguntar agora um negócio. Eu te garanto, seguinte premissa, eu te garanto que no seu caixa, você foi lá, olhou, conferiu e tinha realmente R$1 milhão no início do exercício. Entraram esses valores e você tirou a despesa empenhada. Aí você chegou à conclusão preliminar disso aqui, ó. Olha aqui no slide. Aqui no slide. Você chegou à conclusão preliminar que você tinha 1.550.000. Aí eu pergunto, se você falar no caixa agora, será que você vai encontrar 1.550.000? Será que você vai encontrar mais? Será que você vai encontrar menos? Olha o que eu vou te falar agora, preste atenção. Você está falando que saiu daqui 1 milhão e 100, porque é o valor da despesa empenhada. Mas na verdade o que você pagou foi quanto? Foi 800 mil. Ou seja, você colocou na demonstração que a despesa empenhada é 1 milhão e 100 e você considerou que saiu do seu caixa 1 milhão e 100, quando na verdade você só pagou 800 mil. Então você colocou 1 milhão e 100, mas você pagou 800 mil. Aí alguém, simples professor, vamos considerar a despesa paga. Não posso, porque a parte conceitual da demonstração manda que a gente considere a despesa empenhada. Então vou repetir. Ah, professor, para evitar esse problema, por que a gente não trabalha com a coluna P aqui, ó, de pago, ao invés de trabalhar com a coluna empenhado? Não posso. Eu não posso trabalhar com essa aqui. Eu tenho que trabalhar com a despesa empenhada. Por quê? Porque o balanço financeiro ele adota o regime misto. Receita arrecadada e despesa empenhada. Aí você diz, então a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa para poder alterar esse valor no caixa. Porque esse valor está errado. Aí o que você vai fazer? De 1 milhão e 100 para 800 mil, tem um valor aqui que é a diferença de 300 mil. Aí eu te pergunto, se eu chego para você e digo assim, olha, eu tenho uma diferença da despesa empenhada para a despesa paga de 300 mil. Como é que a gente chama isso na literatura do direito financeiro, de AFO ou de contabilidade pública? O nome disso é restos a pagar, que é a diferença entre a despesa empenhada e a despesa paga. Então, 300 mil são os restos a pagar, certo? São os restos a pagar, 300 mil. Só que você não pode tirar os 300 mil daqui. Por quê? Porque o 1 milhão e 100 fica. Então, para deixar claro, esse valor aqui, ó, fica. Ele não sai. Ele é imexível. Certo? Vamos lá? Ele é imexível. Esse 1 milhão e 100 fica imexível. Então, o que você vai fazer? Que foi a saída brasileira do negócio. Vou apagar essa seta aqui e vou apagar essa seta aqui agora.
A gente vai pegar esses 300 mil aqui, acompanha aqui a seta, e a gente vai jogar aqui, ó, nos ingressos extra-orçamentários. Restos a pagar inscritos. No valor de 300 mil. Quando você faz isso, o que é que acontece? É como se você tirasse os 300 mil do 1 milhão e 100. Só que você não vai tirar os 300 mil do 1 milhão e 100. Você vai tirar os 300 mil do 1 milhão e 100, inserindo 300 mil do outro lado da coluna, compensando. Então o que é que você vai fazer agora? Você vai somar tudo de novo. 1 milhão e 600, 1 milhão e 900, 100, 2, 3 milhões. Agora aqui vai ficar, quando você somar isso aqui tudinho, vai dar 3 milhões. 3 milhões menos 1 milhão e 100 menos 1.000 menos 50. Então vai ficar agora, olha a conta agora. 3 milhões menos 1.150. Isso aqui vai ser igual a 1.850. 1.850. O que é que estava acontecendo antes? O que é que estava acontecendo antes? Seu caixa estava subestimado, porque você estava dizendo que estava saindo dinheiro do seu caixa, sendo que ele não tinha saído. Você estava dizendo que estava saindo dinheiro do seu caixa, só que ele não tinha saído. Ou seja, você estava com um número falso. Você estava com um número falso. Isso aqui era falso. Certo? Esse aqui era falso. Esse aqui está certo. Que é esse daqui. Esse aqui está ok. Por quê? Porque agora eu deixei a despesa empenhada, mas eu fiz um ajuste contábil que permitiu que eu compensasse o fato de eu estar usando a despesa empenhada. Beleza? Então, pessoal, isso é o que eu tinha para falar. Aí, quais são as perguntas que geralmente na prova vêm? Além disso aqui, saber essa ideia. Você saber calcular alguns indicadores. Primeiro indicador, vamos começar por ele. Resultado, que é o principal, financeiro do exercício. Aí o que é que acontece? Você vai pegar o saldo final e deduzir do saldo inicial. Então você vai pegar saldo final menos saldo inicial. Isso aqui vai dar 1.850.000 menos 1 milhão de reais. Certo? Que vai dar, no caso, 850 mil. Outra forma de você calcular o resultado financeiro do exercício é você pegar todos os ingressos, que às vezes a questão não te dá o saldo inicial, não o saldo final, e deduzir todos os dispêndios. Aí como é que você vai fazer? Você vai somar esses caras aqui, os ingressos, que no caso aqui vai dar 2 milhões. E vai tirar, certo? 1.150. Pronto, tem que dar a mesma coisa. Então, preste atenção. Saldo final menos saldo inicial tem que ser a mesma coisa de ingressos menos dispêndios. Além disso, pode ser que a questão pergunte valores pagos. Se a questão te perguntar os valores pagos, como é que você faz? Porque o que é que acontece? A questão ela não vai te dizer assim, ó, preste atenção. Na sua prova, normalmente não vai vir isso aqui não. Ó. Não vai vir o que foi empenhado, o que foi liquidado e o que foi pago. Vai vir apenas o quê? Vai vir apenas o que foi empenhado. Então como é que eu chego nos valores pagos? Simples. Todos os valores pagos. Eu pego os dispêndios. Menos restos a pagar. Quem são os dispêndios? 1 milhão e 100. Mais 50. Quem são os restos a pagar? 300 mil. Ou seja, esse valor aqui, 850 mil, é o valor efetivamente pago. Vamos ver se vai bater, ó. 800 mil mais 50 mil. É o valor, preste atenção,
efetivamente pago. Só que ele pode perguntar qual o valor que efetivamente ingressou, que é a terceira pergunta. Ingressos efetivos. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai pegar os ingressos e vai tirar o resto a pagar. Quem são os ingressos? 2 milhões de reais. Quem são os restos a pagar? 300. Ou seja, o valor que efetivamente ingressou foi 1.700.000 reais. Então, essas são as 3 perguntas que podem ocorrer na sua prova. Resultado financeiro do exercício, valor efetivamente pago e valor que efetivamente ingressou. Vamos fazer umas questões agora e a gente encerra esse bloco. Então vamos lá. Aqui ele te dá uma questão, te dá um balanço financeiro e aí faz algumas perguntas. O resultado financeiro foi superavitário em 297? Vamos ver se é isso. Aí você tem que saber para onde olhar. Primeiro, esse negócio de total aqui é um dado inútil. Você nem olha para isso aqui para não se enganchar, certo? Então você tem aqui, ó, saldo no início do exercício, 130. Saldo no final, 297. Então a resposta aqui seria 297 menos 130. 167. Errado. As despesas orçamentárias causaram uma redução efetiva no caixa de 725 mil. Será que é isso aí? Eu tenho aqui 725 mil de despesa orçamentária. Só que eu tenho restos a pagar nesse montante aqui, ó. Então, qual seria a redução efetiva? Então seria 725 menos 146 menos 95. Não vou calcular porque não tem necessidade, porque já está errado. Só lembrando, por que eu coloquei 146 e 195? Preste atenção. Serviço da dívida a pagar são os restos a pagar do serviço da dívida. Quem é serviço da dívida? São as despesas orçamentárias, com juros e amortização da dívida. Então, serviço da dívida a pagar são os restos a pagar de juros e amortização da dívida. Então, para você que está ligado aqui em classificação na despesa, você tem um grupo natureza da despesa, GND. Você tem a classe, o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só vou lembrar aqui porque isso aqui é dívida, né? Você já tem que saber isso da classificação da despesa quanto à natureza. Código 1, pessoal. Código 2, juros. Código 3, outras despesas correntes. Código 4, investimentos. Código 5, inversões financeiras. Código meia dúzia seria amortização da dívida. Agora, olha o que eu vou te falar. O código 1, quando ele é escrito em restos a pagar, ele se chama restos a pagar. O código 2 é serviço da dívida a pagar. O código 3 é restos a pagar. Código 4, restos a pagar. Código 5, restos a pagar. E o código 6, serviço da dívida a pagar. Beleza? Seria isso daí. Então, por que eu estou falando isso? É para você, quando perguntar as despesas efetivas, o que realmente saiu do caixa, você tem que tirar os restos a pagar e o serviço da dívida a pagar, como eu fiz aqui no cálculo. Só explicando por que eu fiz isso. 3. O saldo final da conta restituições era 18 mil. Será que era? Restituições. Entrou 59 e saiu 18. Vamos lá. Passivo financeiro, ativo financeiro. Eu tenho uma conta aqui chamada restituições. Restituições, quando o dinheiro entra, quando eu recebo restituições, eu fico devendo 59 mil. Ou seja, o saldo da conta restituições, quando eu tenho um ingresso extra-orçamentário, o saldo da conta restituições aumenta em 59 mil. Só que depois eu tirei 18 mil. Ou seja, houve um aumento
de 41 mil. Agora, 18 mil está longe, a resposta que foi dada. Agora, eu posso afirmar que o saldo final é 41 mil? Não, porque você não tem um saldo inicial. Você sabe que aumentou 59 e você sabe que reduziu 18 durante o exercício. Mas você não sabe o saldo final, porque você não tem um saldo inicial. Você pode dizer que houve uma variação do saldo credor, ou seja, a conta ficou com o saldo mais credor em 41 mil. Nada além disso. Então, por isso que a letra C está errada. Não se pode afirmar isso aqui. As receitas extra-orçamentárias causaram um aumento efetivo de 89 mil. Será que foi? Vamos ver. Débitos e restituições, 89. Esse é o gabarito. Verdadeiro. E o saldo da conta resta a pagar teve um aumento de 4 mil. Será que teve? Mesma lógica aqui, ó. Restos a pagar. Eu aumentei 146 e reduzi 150. Então, eu tive um decréscimo de 4 mil. E ele está falando que teve um aumento. Na verdade, redução. Por isso que está errado. Próximo. Os dados da tabela abaixo, cujos valores estão em reais, foram extraídos de um exercício financeiro encerrado. Considerando que tenham sido inscritos como restos a pagar no exercício despesas no montante de 60 mil e que tenham sido pagos restos a pagar de 40 mil, julgo os itens seguintes. Então preste atenção. Dentro da receita extra-orçamentária aqui, ó, dentro desse 160, 60 mil é restos a pagar inscritos. Lembrando que esses 60 mil, eles também estão dentro desses 1.150.000. Ou seja, os 60 mil, eles aparecem na receita extra-orçamentária e na despesa orçamentária. Porque é um valor que você vai anular um com o outro. E agora, resta pagar pagos. Dentro desses 130, eu tenho 40 mil de restos a pagar pagos. Pronto. Só estou fazendo isso para já jogar os dados aqui na tabela. O resultado financeiro do exercício apresentou superávit de 40 mil. Será que foi? 40 mil menos 20. Falso. Vou fazer direto aqui. 20 mil. Os restos a pagar pagos são computados no valor da despesa extra-orçamentária. Verdadeiro. Os valores relativos aos restos a pagar inscritos compõem os valores registrados na despesa orçamentária. Verdadeiro. E da receita extra-orçamentária. Verdadeiro. Aí você vai dizer assim, mas ele não falou a segunda parte. Mas ele não falou a segunda parte. Mas a primeira parte está errada? Não. Ele apenas não falou a segunda parte, ele só falou a primeira. Mas só para deixar claro, os valores inscritos em resta a pagar estão na despesa orçamentária e na receita extra-orçamentária. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra esse bloco de balanço financeiro, vimos tudo que tinha para ver. No próximo bloco a gente vai falar sobre balanço patrimonial. Até daqui a pouco.